Sob a escuridão de uma noite sem lua no Caribe, onde as ondas rugiam e os ventos uivavam ao passar por embarcações solitárias, uma batalha silenciosa, mas intensa, estava acontecendo. Não era um confronto de grandes frotas ou exércitos numerosos, mas um ataque preciso, cirúrgico, conduzido pela mão invisível da tecnologia avançada. Ao amanhecer do dia 2 de setembro, a Marinha dos Estados Unidos, sob comando do Comando Sul, lançou um veículo aéreo não tripulado, o MQ-9 Reaper, para destruir uma lancha rápida de contrabando de drogas vinda da Venezuela, suspeita de ser operada por uma organização criminosa notória. Em uma base aérea na Flórida, o centro de comando das operações regionais, a tensão dominava a sala de operações. Durante semanas, satélites de reconhecimento detectaram atividades estranhas em um porto venezuelano. Imagens infravermelhas mostraram uma lancha de 12 metros, equipada com 3 motores de polpa de 250 cavalos de potência, fazendo viagens noturnas para dentro e fora do porto. Pacotes embrulhados em nylon, provavelmente contendo cocaína ou fentanil, eram carregados na embarcação sob o olhar de homens armados. Relatórios da agência antidrogas confirmaram que isso fazia parte de uma rede criminosa transnacional, com rotas que se estendiam até ilhas caribenhas ou mesmo até a costa dos Estados Unidos. No dia 30 de agosto, uma reunião urgente foi realizada em uma sala altamente segura. Um oficial sênior, comandante do esquadrão de drones, ficou diante de uma grande tela exibindo um mapa digitalizado do Caribe. Linhas vermelhas traçavam rotas suspeitas de contrabando da Venezuela até pontos de transbordo em Trinidade ou Barbados. "Não podemos deixar essa carga chegar à costa", declarou o oficial, com a voz baixa, mas afiada como uma lâmina. "Essa organização está nos desafiando. Um ataque decisivo vai mandar uma mensagem clara: ninguém traz drogas para os Estados Unidos." A missão foi designada o esquadrão do MQ-9 Reaper, uma das plataformas não tripuladas mais avançadas da Marinha. O MQ-9 Reaper, um drone predador de 11 metros de comprimento, com uma envergadura de 20 metros, alcança uma velocidade máxima de 480 km por hora, um alcance de 1.850 km e até 27 horas de voo contínuo. Equipado com sistema de mira multiespectral MTSB, que inclui câmeras diurnas e noturnas, sensores infravermelhos e radar SAR/GMTI, ele detecta alvos a partir de 15.000 metros, com resolução de 1 metro. A arma principal da missão era o míssil AGM-114 Hellfire II, um projétil de 1,63 m, pesando 45 kg, com uma ogiva explosiva de 9 kg, viajando a Mach 1.3, ou 1.620 km por hora, com um alcance de 11 km e precisão guiada por laser com erro inferior a 1 metro. Cada MQ-9 pode carregar até 4 mísseis Hellfire ou combiná-los com bombas guiadas por laser GBU-12 Paveway 2, se necessário. O plano foi elaborado com precisão minuciosa. O MQ-9 decolaria de uma base aérea em Porto Rico às 11 da noite do dia 1º de setembro, voando a 12.000 metros para evitar radares costeiros venezuelanos. Um link de dados criptografado transmitiria imagens ao vivo do drone para o centro de controle na Flórida. A missão exigia neutralizar o alvo em águas internacionais, a 185 quilômetros da costa venezuelana, para cumprir a lei internacional e evitar violações territoriais. Um contratorpedeiro da classe Arleigh Burke, equipado com o radar AN-SPY-1D, com alcance de 400 km e mísseis antiaéreos SM-2, com alcance de 167 km, foi posicionado a 92 km do alvo para vigilância e resposta a emergências. Uma aeronave de reconhecimento P-8 Poseidon, equipada com radar APY-10 e sensores infravermelhos, patrulharia a 10.000 metros para fornecer dados adicionais. Equipes de inteligência analisaram dados de várias fontes, satélites, aeronaves de reconhecimento e sensores do contratorpedeio.
Um relatório detalhado estimou que a carga da lancha, avaliada em 20 milhões de dólares no mercado negro, pesava entre 500 e 700 quilos. Não é só sobre drogas, disse um analista de inteligência. Isso financia outras atividades criminosas, de tráfico humano a terrorismo. A decisão de destruir a lancha, em vez de interceptá-la, foi baseada na urgência e na ameaça que a carga representaria se chegasse ao destino. Na noite de 1º de setembro, o céu de Porto Rico estava calmo, com apenas uma brisa leve varrendo a pista. Na base aérea, técnicos trabalhavam sob luzes LED suaves, inspecionando cada detalhe do MQ-9, marcado com um identificador único. Os sensores MTS-B foram calibrados cuidadosamente para otimizar a detecção de alvos no mar, onde ondas grandes e reflexos de luz poderiam interferir nos sinais. 4 mísseis Hellfire foram montados em suporte sobre as asas, com seus buscadores a laser testados rigorosamente para precisão absoluta. Um técnico com suor na testa verificou o sistema de navegação GPS/INS do míssil, murmurando: sem margem para erro, um tiro, um alvo. No centro de controle na Flórida, um operador de drone experiente sentava-se diante de monitores de 81 centímetros, exibindo dados em tempo real do MQ-9. Um especialista em inteligência ao lado atualizava informações de satélites e do radar do contratorpedeiro. Uma grande tela mostrava um mapa digitalizado, com um ponto vermelho se movendo lentamente para o norte, saindo de um porto venezuelano em direção a águas internacionais. Velocidade de 84 km por hora, rumo 340 graus, relatou o especialista, com voz firme, mas focada. Eles estão indo direto para a zona de ataque, horário estimado, 1h15 da manhã. O MQ-9 decolou no horário, com seu motor Honeywell TPE 33110 zumbindo enquanto subia 12 mil metros em 20 minutos. Nesta altitude, seu revestimento absorvente de radar e design aerodinâmico o tornavam quase invisível para radares terrestres. O link de dados criptografado transmitia continuamente imagens da câmera MTS-B para o centro de controle. O operador ajustou o ângulo da câmera, ampliando a imagem da lancha. Uma faixa branca fina contra o Mar Negro, com seus 3 motores deixando um rastro brilhante sobre a luz da lua. Alvo confirmado, disse ele, com voz calma, mas carregada de determinação. O contratorpedeiro, a 92 quilômetros do alvo, mantinha prontidão total. Seu radar AN-SPY-1D varria a área, fornecendo dados adicionais sobre a posição da lancha e possíveis ameaças. O P-8 Poseidon, voando a 10 mil metros, usava sensores infravermelhos para rastrear os movimentos da lancha, enquanto monitorava embarcações de patrulha venezuelanas. Nenhum barco de patrulha a menos de 185 quilômetros, informou a tripulação do P-8 por comunicações criptografadas. Mas há um sinal de radar móvel perto do porto, possivelmente um Casta 2E2. O MQ-9 iniciou sua aproximação, voando em um padrão em forma de S para evitar os radares costeiros da Venezuela. Supostamente, sistemas S-125 Pechora, defesas aéreas da era soviética com alcance de 128 quilômetros e capacidade de atingir alvos até 18 mil metros. Embora menos avançados que sistemas modernos, o S-125 ainda era uma ameaça se o drone descesse. O operador manteve o MQ-9 a 12 mil metros, usando sensores infravermelhos para rastrear o alvo sem ativar o radar, reduzindo o risco de detecção. A 150 quilômetros, o radar do contratorpedeiro confirmou a posição da lancha. Alvo se movendo estável a 84 km por hora, sem sinais de que nos detectaram, relatou o especialista em inteligência.
Dados de satélite mostraram que não havia barcos de patrulha venezuelanos na área, mas um radar móvel, provavelmente um Casta 2E2, estava varrendo com alta frequência perto do porto. O Casta 2E2 tem um alcance de 150 km para alvos pequenos como drones, com precisão angular de meio grau. O operador reduziu a velocidade do MQ-9 para 370 km por hora, circulando para confirmar que o radar inimigo não o havia travado. "Não podemos nos expor", disse ele, com os olhos fixos na tela de sinais de radar passivo. Nos 30 minutos seguintes, o MQ-9 manteve sua órbita de vigilância, atualizando continuamente a posição da lancha. A 100 km, a câmera MTS-B capturou imagens nítidas. 4 homens a bordo, 2 no leme, 2 montando guarda com fuzis. Pacotes embrulhados em nylon estavam empilhados no meio, seguros contra ondas altas. "Esse é o carregamento quente", disse o especialista em inteligência, analisando as imagens. Estimado entre 500 e 700 quilos de cocaína, valor de rua por volta de 20 milhões de dólares. Imagens infravermelhas mostraram assinaturas térmicas leves dos pacotes, uma característica de drogas densamente embaladas para evitar detecção. O MQ-9 se aproximava constantemente. A 80 km, o operador ajustou a câmera para um zoom mais próximo, revelando detalhes mais claros da lancha. Os 2 guardas pareciam não ter comunicação por rádio, usando sinais manuais. Isso sugeria que nenhum alerta havia chegado da costa, uma vantagem crucial para as forças americanas. "Eles não sabem que estão aqui", disse o operador, com voz baixa, mas confiante. A 60 km, o clima virou um fator. Um forte vento nordeste gerava ondas de 2 metros, fazendo a lancha balançar violentamente. Isso complicava a mira a laser, pois o feixe podia desviar com o movimento da embarcação. O operador ordenou que o MQ-9 mantivesse a altitude, usando o software de compensação de movimento do MTS-B para manter o alvo em foco nítido. "Precisamos de um ângulo de ataque perfeito", disse ele, ajustando a trajetória do drone para alinhar com o rumo da lancha. A 50 km, um sinal de radar inesperado apareceu na tela de controle. O radar móvel do porto, provavelmente um Casta 2E2, começou varreduras de alta frequência, ativando o receptor de alerta de radar do MQ-9 com ondas eletromagnéticas pulsantes. "Eles estão procurando", disse o especialista em inteligência com voz tensa. "Se nos travarem, temos 30 segundos antes de um lançamento de míssil S-125. O S-125 Pechora usa mísseis V-600, que viajam a Mach 3, ou 3.675 km por hora, com alcance de 35 km e uma ogiva explosiva de 60 kg. A 12 mil metros, o MQ-9 estava ao alcance, mas seu design furtivo e revestimento absorvente de radar minimizavam sua assinatura. O operador imediatamente baixou o drone para 9 mil metros, usando interferência de terreno de ilhas próximas para mascarar o sinal. "Precisamos ficar abaixo da varredura ideal deles", disse ele, ajustando a trajetória para contornar recifes onde os sinais de radar se dispersam. As contramedidas eletrônicas AN/ALQ-213 do MQ-9 foram ativadas, emitindo interferência de banda larga para borrar sua assinatura de radar. O sinal do radar inimigo enfraqueceu após 20 segundos, e o especialista em inteligência suspirou: "Eles nos perderam." Mas a ameaça persistia. Um navio de patrulha venezuelano da classe Guaycamacuto, equipado com radar de busca 3D e um canhão Otto Melara de 76 mm, apareceu a 130 km do alvo. Embora incapaz de atacar a 9 mil metros, ele poderia detectar o drone em altitudes médias. O operador manteve o MQ-9 a 9 mil metros, usando ilhas como escudos naturais contra o radar do navio.
Nos 10 minutos seguintes, o MQ-9 manobrou cuidadosamente, evitando varreduras de radar potenciais. Um novo sinal surgiu, possivelmente de um radar P-18 Malachit, com alcance de 250 km, mas com menor precisão que o Casta 2E2. O operador ordenou manobras em zigue-zague para atrapalhar o rastreamento de radar. Eles não sabem o que somos, disse o especialista em inteligência. Talvez pensem que é um avião civil perdido. Ninguém na sala de controle se arriscava. Um pequeno erro poderia fazer o MQ-9 ser travado por um míssil V-600, com apenas 12 segundos para o impacto a 35 quilômetros. A 30 quilômetros, as condições pioraram. Ventos de 50 km por hora geravam ondas de 3 metros. A lancha reduziu para 74 km por hora, balançando fortemente. Isso dificultava a mira laser, pois o feixe precisava permanecer fixo para guiar o Hellfire. O operador ativou o modo de compensação automática do MTS-B, usando algoritmos preditivos para manter o laser no alvo. "Só temos uma chance", murmurou ele, com os olhos fixos na tela. A 15 quilômetros, o MQ-9 entrou em modo de ataque. O operador ativou o designador a laser do MTS-B, projetando um feixe invisível no centro da lancha. A tela mostrava a embarcação movendo-se a 74 km por hora, sem perceber a ameaça. Os dois guardas focavam no mar, não no céu. "Alvo travado", disse o operador, com os dedos deslizando pelo painel. A orientação a laser do AGM-114 Hellfire sincronizou perfeitamente com o feixe do MTS-B, garantindo um ataque preciso. O especialista em inteligência verificou os dados finais do P-8 Poseidon e satélites por links criptografados. "Nenhum civil na área. Alvo confirmado como hostil", disse ele com firmeza. Um oficial sênior na sala de operações aprovou o ataque por comunicações seguras. "Fogo!", ordenou o operador, pressionando o botão. Um míssil Hellfire se soltou do suporte direito do MQ-9, com seu motor brilhando brevemente na tela infravermelha. De 9.000 metros, o míssil desceu em um ângulo de 45 graus, com seu buscador a laser travado na lancha. O Hellfire voou silenciosamente em direção ao alvo. Pesando 45 quilos com uma ogiva explosiva de 9 quilos, ele foi projetado para perfurar blindagens leves antes de detonar, criando um raio letal de 15 metros. A 1.620 km por hora, ele cobriu 15 km em 9 segundos. A câmera infravermelha do MQ-9 capturou o arco do míssil contra o céu escuro, mirando a lancha oscilante. A sala de controle ficou em silêncio, com todos os olhos fixos na tela, aguardando o momento decisivo. No instante em que o Hellfire atingiu, uma explosão ofuscante iluminou o mar. A ogiva de 9 quilos detonou no centro da lancha, destruindo sua estrutura composta. Uma explosão secundária, provavelmente do combustível ou das drogas, irrompeu, lançando uma bola de fogo de 20 metros para o céu, iluminando o mar por centenas de metros. Destroços, fragmentos compostos, metal e nylon em chamas espalharam-se pelas ondas. A câmera MTS-B não mostrou mais sinais da lancha, apenas uma chama flutuante e fragmentos espalhados na luz do fogo. "Alvo destruído", relatou o operador, com voz sem emoção, mas com um leve sorriso. O MQ-9 passou para o modo de retirada, subindo para 12.000 metros e virando para o leste, para evitar os radares costeiros venezuelanos. O contratorpedeiro monitorava a área com seu radar AN/SPY-1D, confirmando que nenhum barco de patrulha se aproximava do local da explosão. O P-8 Poseidon, a 10.000 metros, varreu a área com sensores infravermelhos, sem detectar atividade venezuelana em comum. Dados de satélite mostraram depois os destroços da lancha à deriva, sem sinais de sobreviventes.
Missão concluída, declarou o oficial comandante na sala de operações, com a voz carregada de satisfação. Nos 30 minutos seguintes, o MQ-9 seguiu seu caminho de retirada, passando por ilhas para evitar detecção por radar. Um sinal fraco do P-18 Malakith apareceu, mas não tinha força para travar o alvo. O operador manteve o drone a 12 mil metros, com seu revestimento furtivo minimizando reflexos de radar. Eles não sabem que estivemos lá, disse o especialista em inteligência quando o sinal de radar sumiu do receptor de alerta. O MQ-9 pousou em segurança em Porto Rico às 3 da manhã do dia 2 de setembro. O ataque do MQ-9 Reaper demonstrou o poder da tecnologia militar moderna. Um único tiro a 15 quilômetros neutralizou um alvo de milhões de dólares, enviando uma mensagem clara às organizações criminosas transnacionais. A precisão quase perfeita do míssil Hellfire destacou a capacidade da Marinha de realizar ataques cirúrgicos sem arriscar pessoal ou mobilizar grandes forças. A Venezuela depois classificou o ataque como ato de agressão, embora tenha ocorrido em águas internacionais. Taticamente, o sucesso da missão dependeu da coordenação impecável entre o MQ-9, o contratorpedeiro, o P-8 Poseidon, satélites e inteligência terrestre. Os sensores MTS-B e os mísseis Hellfire provaram seu valor em um ambiente complexo, superando radares inimigos, mares agitados e clima adverso. O esquadrão MQ-9, com custo operacional de $3.500 por hora contra $30 mil de um caça tripulado, destacou a eficiência econômica e tática dos sistemas não tripulados na guerra moderna. Quando o MQ-9 pousou em Porto Rico às 3 da manhã do dia 2 de setembro, aplausos ecoaram no centro de controle na Flórida. Uma vitória pequena, mas significativa, foi conquistada na luta contra o tráfico de drogas. No relatório aos superiores, o oficial comandante escreveu: "Um tiro, um alvo, uma mensagem." Para as organizações criminosas, a mensagem era clara: nenhum oceano é seguro quando a Marinha dos Estados Unidos tem um alvo na mira. O ataque não foi apenas um golpe na rede de drogas, mas um aviso de que a tecnologia e a determinação americanas continuarão perseguindo os infratores, não importa onde se escondam.